Oi gente, graça e paz, tudo bem? Já peço que você curta esse vídeo aqui, dê um like aí, curta a página da nossa igreja, siga-nos nas redes sociais e se esse vídeo te abençoa, que você possa compartilhar com outras pessoas também. O versículo que chama a nossa atenção, registrado na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Há algumas passagens bíblicas cujo conteúdo não necessariamente apontam para uma realidade transcendental, uma realidade depois desta vida aqui. E esta é uma dessas passagens. E fico me perguntando, neste caso, por que o superapóstolo que está próximo a ser martirizado, no versículo 6 desse mesmo capítulo, ele diz exatamente isso: está próximo o tempo da minha partida. Porque este apóstolo cita um amigo desconhecido de todos, que é Carpo, precisa de uma capa de inverno e precisa dos seus livros. Versículo 21 diz, ele fala para Timóteo que se ele puder chegar antes do inverno é melhor. Então o que indica é que Paulo, embora estivesse para ser martirizado, ele sabe que não vai ser tão imediatamente assim. Então por isso que ele pede para que Timóteo chegue antes do inverno, porque a capa vai ajudá-lo com o frio. Agora, e esses livros? O que são esses livros? A distinção que ele faz entre os livros, e os pergaminhos é interessante. Os livros, o termo original é Bíblia, então é uma coleção de livros mesmo. Poderia ter relação com textos que ele levava consigo durante as próprias viagens missionárias. Não era difícil que ele tinha colecionado esses textos durante seus estudos. Ele foi um aluno bastante aplicado e a gente sabe disso. E ele faz distinção entre pergaminhos, ou velino, ou membrana, que era material mais fino, da pele, às vezes do feto do animal, do boi ou do caprino. Esse material servia para escrever e também para desenhar, enfim. E qual a finalidade disso? Não sabemos. Não sabemos se ele também ia se valer do que estava escrito lá para o seu conhecimento, de modo mais geral. Não sabemos se o que estava ali poderia ajudá-lo na sua defesa numa próxima situação em que estivesse diante de César, ou mesmo material para que ele escrevesse a outras pessoas, material que fosse útil aí para próximas cartas. Mas o que chama a nossa atenção é que, diante dessa situação assim tão inusitada e próximo a ser martirizado, ele pede a Timóteo que traga a capa, os livros e os pergaminhos. Diante disso, quais lições eu tiro? A primeira delas, bastante simples, é que Paulo não departamentalizava a vida. Não dizia que uma coisa era espiritual e que outra era mundana, carnal. Ele simplesmente vive uma vida para Deus, vive uma vida cristã. E tudo que implica viver uma vida, Tempos para a leitura, tempos para a oração, tempos para conversar com amigos, tempos para isto e para aquilo, tempos para se aquecer no inverno. A gente tem uma herança muito ruim, platônica, em que a gente entende que só a gente deve se preocupar só com as coisas espirituais e que tudo que está aqui nada presta. Não é exatamente isso que a Bíblia ensina, Tudo é bom. Tudo que Deus fez é bom, O lanche que você come, a roupa que você veste, a casa que você mora, as amizades, tudo deve ser recebido com ação de graças. E o culto que você presta a Deus na comunidade da qual você faz parte, seus tempos de leitura bíblica, seus tempos devocionais, tudo isso é bom e deve ser sempre feito para a glória de Deus. Uma segunda lição que eu extraio daqui é que o jeito como a gente vive a nossa vida cristã define como a gente encara grandes tribulações ou mesmo a própria morte. Paulo estava bastante tranquilo, apesar da carta, no todo, revelar certa tristeza. Ainda assim, ele está em paz.
Isso é efeito de como ele viveu para Cristo. Isso é efeito da vida que ele viveu. Enfim, essas duas lições servem para a gente pensar um pouco no cotidiano e desfrutá-lo em paz. Estejamos aí na juventude, na meia-idade, em qualquer fase da vida, vivamos para a glória de Deus e desfrutemos de tudo que Ele nos possibilita. Pense nisso. Deus te abençoe, graça e paz.